menos consumista, mais colaborativa, mais entendendo que a ecologia faz parte do nosso cotidiano, né? Eu falo que assim, tem duas criaturas responsáveis por tudo o que nós temos hoje. Um é Deus, né, que criou todo esse ambiente, e o outro é o homem. Então, se o homem... O problema é que, às vezes, o homem, por ter essa capacidade de criação, de modificação, começa a achar que é Deus. Sim. Aí é um problema, porque aí ele acha que ele pode modificar tudo, transformar tudo, até sem saber o valor que existe naquilo. Claro. Então, às vezes, você primeiro destrói para saber, olha, aquele negócio era importante aqui, agora como é que nós fazemos? Vamos ter que né? Só que aí já perdeu. O que se perde, chega num momento que você já perdeu tanto, né, que você já não tem mais a capacidade de revitalizar aquilo. Então, só para ter mais um dadinho, assim, hoje nós estamos consumindo 25% a mais do que a nossa capacidade de renovação da natureza. É como se a gente tivesse entrado num cheque especial, consumindo por conta, e nós não temos dinheiro para pagar esse negócio. Vivendo Então, dos juros. e não, exatamente. Isso virou não uma vai ter bola de futuro. neve. Então, assim, o projeto, ele nasceu na Faculdade de Medicina, eu sou profissional da área de saúde, por uma visão também de saúde, porque na medida em que a gente não tem um ambiente saudável, aí as pessoas começam a adoecer, a doença começa a ocupar o espaço dela, não por uma praga divina ou por né, um mal de pecado, qualquer coisa assim. É porque nós estamos produzindo ambientes que não são saudáveis. Então, consequentemente, as pessoas adoecem, né? Claro. E nós resolvemos trabalhar com um elemento natural que é a água, porque a água é essencial para a vida e a possibilidade de vida tem a ver com as águas, né? Então nós pegamos o território de bacia hidrográfica, né, que a bacia é o quê? Que é o rio, todos os afluentes que caem dentro dele, né, e todo aquele entorno, que aí depende de mata. Uma coisa que ninguém raciocina é o seguinte, que para ter rio eu tenho que ter vegetação, eu tenho que fazer com que a água permeie o solo. Então isso é tudo um ciclo complexo. Então não adianta a gente pensar que vai ter água na torneira, né, se a gente não tiver rio. Às vezes a gente vai dar palestra nas comunidades, você fala da importância da água, do ambiente, o menino fala assim, não tem problema não, nossa água é da Copasa, né? Como se a Copasa fosse uma fábrica de água. Isso não existe, né? Quer dizer, a fábrica de água que nós temos, no nosso caso aqui, né, todo o ambiente ali que gera a nascente, gera o afluente, e no nosso caso aqui o Velhas, né? Quando a gente começou o projeto, para vocês terem uma ideia, o Velhas era um rio morto. O que é um rio morto? É um rio que deveria, todo mundo imagina um rio com peixinho e tal. Você não tinha peixe, mais ou menos, de Belo Horizonte até Curvelo, né? Então, por quê? Porque a gente pega, ao longo da nossa história também, nós fomos construindo uma cidade que fez o seguinte, pegou esgoto, lixo, você joga dentro do córrego e passa para frente, né? Tirar a Lagoa da Pampulha, que a gente olha e tem um grande sinônimo daquilo que a gente pensa a respeito da vida. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu já falei o seguinte, que a água é o espelho da mentalidade do entorno. Eu gostei dessa frase. Você pode repetir? A água... É o espelho da mentalidade da civilização do entorno, entendeu? Então, nós não podemos nos espantar com a Lagoa da Pampulha. O Rio Tietê, imagina em São Paulo. Sim, nós é que estamos gerando isso. Exato. Então, quer dizer, o bom das águas é o seguinte, é que elas não mentem, né? Elas dizem do que realmente estamos ou não fazendo. Você fala assim, nós estamos cuidando bem do nosso esgoto, do nosso lixo, então vamos para o rio. Se o rio realmente estiver limpo, você pode falar, estamos fazendo isso. Se tiver lá um monte de garrafa PET, um monte de lixo descendo o rio, aquele odor, né, pouco agradável, então você vai falar, não, então nós não estamos cuidando dos nossos rios. E até ontem, aliás, essa semana a gente tirou mesmo para falar desse assunto meio ambiente, a gente tem tocado muito no assunto, ontem até tuitei, o Filipão até retweetou e comentou comigo, porque isso deixa a gente meio que enojado de certa maneira, porque há uma junção tão forte do Estado com empresas privadas, com autônomos, seja quem quer que seja da sociedade em função desses padrões da Copa do Mundo, essas coisas todas, e a gente vê as construções acontecendo do dia para a noite, a gente vê vias interditadas, e aí eu fico pensando, nós não poderíamos ter essa mesma visão em função
do meio ambiente, eu sei que envolve interesses econômicos fortíssimos, por quê? Por que não mutar essas empresas que sujam ali quando sai em Salesópolis, o Rio Tietê, sai limpíssimo, lindo, e vai chegando em São Paulo, tá imundo, nojento, por quê? Porque estão poluindo não só a sociedade que às vezes não está educada para cuidar dos seus rios, mas também as empresas que desagam os seus esgotos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse desmatamento também que o Marcos Vinícius tocou no assunto, desse Atlas que foi publicado ontem. Fala um pouquinho sobre tudo isso. Eu queria só voltar... Fica à vontade, fica à vontade. Voltar um pouco sobre essa questão que diz muito que os ambientalistas são contra o progresso, a economia. Essa legislação florestal que foi modificada no âmbito nacional e que está sendo modificada agora aqui no âmbito mineiro, muito se diz que os ambientalistas não querem que o pessoal do campo fique no que isso vai gerar um êxodo rural do campo, que eles vão ter que vir para a cidade trabalhar então, que não tem como mais desenvolver lá, se não houver essa flexibilização de regras. E a gente vê que, na verdade, isso tudo é um pano de fundo, que não é realidade, porque a agricultura precisa de água. Claro. E sem preservar os ambientes, as nascentes, os olhos d'água, perenes, intermitentes, não vamos ter mais água para a agricultura. Então, quem vai expulsar o homem do campo... É o próprio homem. É o próprio homem. Né? Isso deve ser muito bem pensado e o que a gente bate muito é que seja chamada a comunidade científica para discutir um projeto de lei tão importante que não vai refletir só na nossa geração, para as futuras gerações, principalmente. Né? Exatamente. Queria colocar esse... Não, muito bem colocado. Essa questão. Muito bem e a questão, você colocou sobre a Copa, por exemplo, o Código Nacional prevê como utilidade pública infraestrutura até para eventos esportivos. Agora, se tem alternativa locacional para se fazer um evento esportivo, por que fazer em área ambientalmente importante? No caso, você poderia dar algum exemplo, Aline, disso que está acontecendo? De usarem esse tipo de área para... porque quando você coloca o status de utilidade pública a um empreendimento, ele vai ter facilidades no licenciamento, ele vai ter facilidades no desmatamento, de vegetação protegida. Ficou mais do que explicado, então. Então é mais fácil você colocar o título para você conseguir certas concessões e aí você se exime depois da responsabilidade de usar aquele título. Coloca como utilidade pública também infraestrutura associada a condomínios. A gente entende que loteamentos que realmente são obras de interesse social, de utilidade pública, de baixa renda, ainda você pode verificar. Agora, condomínios de alto luxo, igual a gente tem aqui em Nova Lima, ocupando a Mata Atlântica, aqui na nossa região metropolitana, isso é utilidade pública? Não tem alternativa locacional? Nós somos campeões pela 4ª vez, mas em desmatamento da Mata Atlântica, né? O Poliano colocou ali bem. Foi lançado ontem o Atlas de Remanescente da Mata Atlântica. De toda a Mata Atlântica original que o Brasil tinha, resta 8,5%. Nossa. E isso são fragmentos também bem pulverizados, não é 8,5% contínuo, o que a gente perde muito em biodiversidade. E Minas é pela 4ª vez campeã disparado, são mais de 10.700 hectares de Mata Atlântica desmatada entre 2011 e 2012, só em Minas Gerais. E muito se fala também em desmatamento, em corte da floresta e a fauna. Atingida por isso. Atingida por esse desmatamento. Diretamente, né? Naquela vegetação existiam animais e o que foram feitos com eles? Agora a gente quer entrar num momento especial também da nossa discussão, que é o momento para falar de soluções, né? A gente falou bastante do cenário, como é que está o cenário, e a gente acredita com esperança que existe solução e vamos tentar, inclusive, recuperar aquilo que foi perdido. Eu queria que você falasse um pouco, Marcos Vinícius, e também depois a Aline, sobre aquilo que no seu coração você tem se empenhado. Porque ninguém começa um projeto sem esperança, né, Marcos? Com certeza. Você tem muita esperança e eu queria saber das suas esperanças, daquilo que você almeja para um futuro das nossas gerações, inclusive. Sim. Eu acho que, primeiro, quer dizer, eu já sou da área de saúde, da área médica, então eu acho que o maior bem que a gente tem é a vida, né? A vida é um dom, né? É um dom absoluto. Vamos dizer que a gente estar vivo, a própria vida em si já é um milagre, né? Vamos dizer, é tão complexa de funcionar que estarmos aqui já é um presente, né?
Então, acho que a valoração maior, até naquele papo que vocês estavam tendo ali no café, quando a gente vê a questão da violência, né, enfim, a desagregação, de certa forma, desse modelo de sociedade e tudo mais, quer dizer, isso eu diria que nós temos que resgatar até um princípio maior, que o maior bem que nós temos é a vida. E a vida não tem preço, seja ela a nossa, a de um passarinho, a de um peixe, quer dizer, estamos todos, né, participando desse presente, né, que é a vida.